Então, vamos hoje, nesse sábado, abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35, versículo 1. Gênesis 35, 1. Nós vamos estudar hoje o retorno de Jacó a Betel. O retorno de Jacó a Betel. Oremos e pedimos orientação ao Senhor. Meu Pai Celeste, invoco o seu santo nome. E nessa noite eu peço que eu e todos aqueles que se unem na mesma fé e na mesma busca possam se preparar para subir até Jerusalém de maneira simbólica, a fim de encontrar ali as devidas revelações, a fim de encontrar o Verbo que se fez carne, a fim de subir até a casa do Senhor. Porque é ali que o Senhor responde, é ali que o Senhor fala, é ali que o Senhor nos instrui, pois Espírito Santo, eu lhe peço, instrui-me para assim alimentar os filhos de Jacó, aqueles que querem ser filhos de Abraão, aqueles que querem ser filhos de Deus. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Amém e amém. Gente, Gênesis 35, versículo 1. Antes de entrar no versículo 1 do capítulo 35, eu quero que vocês relembrem daquilo que eu falei a semana passada, porque tudo tem a ver. Por isso que, gente, quando você lê um verso bíblico, uma história da Bíblia, assegurem-se de vocês entenderem o contexto. Porque por muitos não entenderem o contexto do momento, deixam passar muitas revelações e deixam passar muitas coisas que Deus quer falar para a sua vida. Então, por isso que sempre dou uma retrospectiva daquilo que nós falamos nas semanas anteriores. Então, nas semanas anteriores, nós estudamos acerca da provação que Jacó e sua casa passaram por Satanás ter induzido Diná. Quem era Diná? Diná era a filha de Jacó, filha de Lia, que se deixou induzir pelo inimigo em querer sair do acampamento dela para se aventurar em terra estrangeira, em terra de Siquém. Isso lhe custou muita coisa. Ou seja, a curiosidade do mundo. Satanás colocou no coração de Diná uma curiosidade em ela querer conhecer o mundo de Siquém. E ali havia um homem chamado Siquém que, olhando para ela, a desejou e a violentou. Isso desencadeou, meus queridos, uma bola de neve que veio crescendo e tomar força ao ponto de abalar e colocar à prova toda a casa de Jacó. Toda a casa de Jacó. Então, Satanás, o que ele fez? Ele usou um ímpio que violentou Diná, né? Por causa da desobediência de Diná. Pois Satanás, ele se aproveitou, né, com a situação para se infiltrar no arraial de Jacó e assim trazer confusão, ao ponto de Jacó criar novos inimigos. Por que Jacó criou novos inimigos? Porque quando Diná foi abusada, o que isso gerou? Por parte dos irmãos de Diná, dos filhos, né, os homens de Jacó, eles ficaram com ódio. E ali, uma noite, eles pegaram a espada
suas espadas e mataram os heveus, aqueles com quem tinha feito uma aliança, entendeu? Derramaram sangue inocente, derramaram sangue sem Deus mandar. E isso ocasionou o quê? Uma grande, imensa brecha no mundo espiritual. Entenderam, queridos? Então, houve uma grande brecha espiritual que se abriu na casa de Jacó. E vamos ver agora o que aconteceu no capítulo 35, versículo 1. Vamos ver o que Deus pede para Jacó. Divida tudo isso. Gênesis 35, 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Depois do acontecido, Deus se revela a Jacó e diz: Jacó, Jacó, eu quero que você suba a Betel. Você lembra de Betel? Betel é o lugar que Jacó colocou o nome quando ele fugiu do seu irmão Esaú e encontrou aquela pedra. Você lembra disso? Aonde o céu se abriu e a escada de Jacó apareceu com anjos subindo e descendo. Lembra disso? Em Betel? Pois Deus lhe diz: Jacó, lembra desse lugar? Você vai voltar e você vai subir até lá. Você vai subir até lá. Então, meus amados, nesse versículo, há pérolas que hoje eu quero compartilhar com vocês. E eu espero que vocês as valorizam. Porque nem todos valorizam as pérolas de Deus, as revelações de Deus. E antes de preparar esse estudo, eu li esse versículo, eu reli esse versículo, e eu fiquei o dia todo na frente desse versículo, eu não conseguia escrever. Porque eu sabia que algo estava sendo escondido dentro desse versículo e que o próprio Espírito Santo estava queimando dentro do meu coração, dentro do meu espírito para lhe falar. Então isso acontece comigo. Ou seja, quando Deus quer falar algo, muitas das vezes Deus ele faz com que eu leio e de repente eu não consigo passar para outro, porque eu sei que dentro desse versículo há um mistério, algo que se eu cavo um pouco mais, pedindo orientação a Deus, eu vou achar um tesouro. E é assim que aconteceu hoje à tarde, e eu gostaria de compartilhar essa linda revelação com todos vocês. Agora, dentro daquilo que eu estou falando aqui, vocês podem alegar: bom, aquilo que você leu, Pastor Cris, o que esse trecho tem de chamativo para ficar nele horas até esperar a revelação do Espírito? Aprenda isso. A Bíblia, ela não é apenas letra. A Bíblia não é apenas estudo teológico. A Bíblia é um livro sagrado a ser revelado. A Bíblia deve ser lido pelo Espírito do homem, que ouve a voz do Espírito que Deus derrama de dentro de um homem que obedece. Consegue entender isso? Bom, vamos lá. Diz a palavra de Deus que o próprio Senhor
apareceu a Jacó e lhe deu o comando de subir a Betel para levantar o quê? Um altar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para levantar um altar para ele e inclusive não somente criar um altar, mas levar toda a sua casa até Betel. Até Betel. A grande pergunta que o Espírito Santo me fez: o que é Betel? O que é Betel? Qual cidade é Betel? É uma grande pergunta que muitos teólogos, até o dia de hoje, não sabem localizar Betel. A Bíblia fala de Betel. Na Bíblia, muitos lugares fala de profetas de Betel, fala de muitos lugares de Betel, mas a localização de Betel é incerto. O que é Betel? Pois você e eu hoje teremos a resposta, não pela teologia, mas pela revelação. Mas pela revelação. O que é Betel? Já falei para vocês lembram onde surgiu o nome Betel pela primeira vez? Uns meses atrás, nós estudamos aquela parte quando Jacó saiu da sua casa para ir em Harã e assim se refugiar nas suas parentescas, né? No seu tio Labão. Mas antes de chegar até lá, a caminho para Harã, Jacó parou e descansou sobre uma rocha. Jacó descansou sobre uma pedra. E naquele lugar onde Jacó descansou e colocou sua cabeça sobre a pedra, o que aconteceu? Jacó teve um sonho. E uma escada apareceu nesse sonho. E a voz do Senhor veio a Jacó. E anjos subiam e desciam naquele lugar. E a Bíblia nos revela que esse lugar se chamava Luz. Era o nome dessa cidade na época. Só que depois desse encontro, Deus coloca no espírito de Jacó que essa cidade deveria se chamar Betel, que significa o quê? Casa de oração, casa de Deus. Betel, casa de oração, casa de Deus. Quando Jacó deitou sobre a pedra, Jacó teve um sonho. Mas eu quero compartilhar algo que hoje, meus amados, ferve no meu espírito. E pode ser que alguns teólogos intelectuais, mas desprevistos do Espírito Santo, não venham concordar comigo. Mas isso não tem problema. Vocês, amados, apeguem-se à revelação e não apenas a letras. Abre seu coração àquilo que Deus quer derramar como vinho novo aqui. Ó. Primeiramente, diz a palavra do Senhor que o Senhor pediu a Jacó subir até Betel. Isso revela que Betel é uma cidade montanhosa. Isso revela que Betel não é uma cidade plana, é uma cidade alta. Alta. Primeiro. Segundo, veja o que revela no verso 6. Gênesis 35, 6. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz
que era a cidade, antes de Jacó batizá-lo como Betel. Que é Betel, na terra de Canaã. Opa! Primeiro, que é essa cidade de Betel? Uma cidade que tem que subir em Canaã, aonde tem uma pedra, no qual Jacó descansou, achou paz meia tribulação, achou paz meia perseguição. Opa! Ou seja, Betel foi o nome que Jacó deu ao lugar que significa casa de oração e casa de Deus. E antes desse nome sendo chamado Betel, mais uma vez, lhe digo, esse nome se chamava Luz. Luz. E além disso, ela se localizava em Canaã. Pois eu me atrevo a dizer que Betel é Jerusalém. Betel é Jerusalém. Jesus, aparecendo a Jacó, lhe deu o comando de ir até e subir até Jerusalém. Uau! Mas você precisa entender que antes de Jerusalém se chamar Jerusalém, quando se chamou Jerusalém, Jerusalém? Quando Davi, bem depois de Jacó, apareceu e conquistou os jebuseus. A cidade de Deus. A Jerusalém tinha outros nomes antes de chamar-se Jerusalém. Os nomes que Deus revela na Bíblia sobre a cidade escolhida dele é que Jerusalém se chamava Luz. Depois Deus deu a Jacó a revelação que seria chamada Betel, que seria a casa de oração, a casa de Deus. E depois os jebuseus conquistaram Betel, conquistaram a cidade Luz e chamaram a cidade Luz de Jebus, porque era conquistado pelos jebuseus. E quando depois Davi veio, o rei Davi, lembra disso? Conquistou Jebus, ele o chamou de Jerusalém. Ou seja, vem de Jebus e Salém, a paz. A paz em Jebus, porque ali Jesus é o príncipe da paz. Aleluia! Primeiro se chamava Luz. Depois Jacó a chamou, por direção de Deus, de Betel. Eu estou repetindo para vocês entenderem. Casa de oração. E depois, Luz foi conquistado pelos jebuseus e deram o nome da cidade de Luz, de Jebus. E quando Davi derrotou os jebuseus e tomou a cidade de Deus, ele a chamou de Jerusalém. Isso é tremendo, meus amados. Então, a grande pergunta que eu me fiz hoje à tarde, eu perguntei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Sobre qual pedra você acha que Jacó descansou quando fugiu de Esaú? Você acha que foi qualquer pedra? Ou foi uma pedra pelo qual Deus direcionou Jacó para parar e colocar sua cabeça aonde deveria colocar sua cabeça? Qual pedra Jacó descansou? Sobre qual pedra? Pois eu lhes digo, nessa noite, não foi qualquer pedra. Não foi uma pedra aleatória.
Não foi qualquer rocha, foi no Monte da Rocha. Outro nome que se dá ao nome do Monte da Rocha é o Monte Sião, é o Monte Moriá. Aquele monte que Deus levou Abraão para sacrificar seu filho Isaque. O Monte da Pedra. O monte que o próprio Senhor, nesse monte chamado Monte Sião, voltará, cujo o lugar será o lugar do terceiro templo, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha, será manifestada, não de forma simbólica, mas de forma literal. A rocha, Jesus Cristo, virá e sobre Sião fará sua casa. A casa do Senhor. A casa da oração. Aleluia! Que tremendo! Porque Deus é um Deus profético. A palavra de Deus, ela é profética. E tudo o que os escolhidos de Deus fazem e são dirigidos a fazer é profético e aponta para o Messias. Aponta nas coisas que hão de vir. Aponta para as coisas que hão de vir. Jacó, ele descansou no Monte Moriá em Jerusalém. Que tremendo! E profeticamente estava no lugar onde seria o lugar onde qualquer encontraria descanso. Onde qualquer encontraria a paz. Se subir até Jerusalém, se subir até o Monte da Pedra, se fizer da rocha, que é Cristo, que é a palavra de Deus, o seu travesseiro. Consegue entender isso? Jerusalém é Betel. Aleluia. Jerusalém é Betel. Jerusalém é a cidade luz. É Jebus. Jebus é Jerusalém. E a cidade da casa de Deus é a casa de oração. E o lugar onde em breve será construído o terceiro templo. É onde o Rei dos Reis fará sua casa. É ali onde todos os povos terão que subir até Betel. Como Jacó fez junto com toda a sua família. E ali encontrar não qualquer rocha. Encontrar não qualquer pedra. Mas se encontrar a pedra do descanso. Encontrar Jesus, onde não haverá Esaú que possa alcançá-lo. Onde a perseguição não lhe destruirá. Mesmo que um dia, a Bíblia diz que Jerusalém será cercada. Será cercado pelos inimigos de Deus, onde haverá o anticristo, a besta e o falso profeta, e um exército preparado para destruir os filhos de Jacó. Mas quando pensarão destruir, assim como Esaú tentou perseguir e matar Jacó, pois por Jacó estar em Jerusalém, pelos filhos da promessa estar em Jerusalém, em Israel, pois o Deus da paz se manifestará e irá contra todos aqueles que levantar seu calcanhar
contra a menina nos seus olhos. Aleluia! O Rei da Paz destruirá seus adversários, porque quem sobe para Betel, quem sobe para Jerusalém, sobem também para orar e clamar para o dono da casa de Betel, Jesus. Vamos continuar? Continuo. Deus se revela a Jacó e diz: Jacó, sobe para Jerusalém, sobe para Betel e cria um altar. Entenderam? Versículo 2, olha que diz: disse, pois, Jacó às da sua casa e todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venha, vamos subir a Betel, aonde farei um altar a Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó, olha que fizeram toda a casa, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo de Siquém. Vamos lá. Agora, vocês estão entendendo por que Deus esconde as suas revelações? Que tremendo, né, gente? A direção, presta atenção, a direção que Jacó recebeu antes de subir para Jerusalém e ir até, naquela época não se chamava Jerusalém, mas de Betel, ela não foi por acaso. Ou seja, Jacó deu uma direção muito clara para a sua casa. Antes de subir até esse lugar, até o monte da rocha, até o monte da pedra, onde eu esteve e Deus me deu descanso, Deus diz: você vai se instalar lá com sua família. Por quê? Para fechar as brechas da casa de Jacó. Porque lembra que no capítulo anterior, foram a família de Jacó, seus filhos e Diná. A Bíblia diz que eles foram usados por Satanás para matar aquilo que Deus não mandou matar. E veja o que Jacó fez. Jacó induziu e diz assim: ok, nós estamos com brecha, mas agora Deus nos pede ir até Betel, até Jerusalém. Só que, para ter um encontro lá e ir à casa do Senhor, casa de Jacó, vamos nos santificar. Porque não se sobe até Deus, até o lugar onde Deus quer que eu esteja, sem antes me santificar, sem antes me consertar, eu e a minha casa. Olha o que Jacó fez. Ele diz para a sua casa: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, venha, vamos subir a Betel, onde farei um altar de Deus, que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Que tremendo, gente. Pois não se sobem para Jerusalém de qualquer jeito, meus amados. Não pense subir até a pedra, a rocha que é Jesus, e lá encontrar descanso, se você não entendeu que o segredo de achar Jesus, o segredo de achar Jesus lá onde Ele está, onde Ele habita, está estar
em santificação, em purificação. Pois aquilo que Deus está nos dizendo aqui para toda a casa de Jacó, livrem-se dos deuses estrangeiros. Porque esses deuses estrangeiros e a causa e a raiz da família de Jacó ter vacilado e deixar Satanás fazer bagunça dentro da casa de Jacó. Livrem-se, em primeiro lugar, dos deuses estrangeiros. Pois o que adianta você falar de Jesus, falar da pedra, e você não achar descanso nele? Porque você só acha descanso nele quando você acha a pedra, quando você acha a revelação, e você acredita na palavra que Deus possa me usar para falar com sua vida. Os que falam de Jesus e não têm a paz e o próprio descanso, porque são pessoas que vivem na ansiedade, são pessoas que vivem em depressão, falam de Jesus e não entendem por que não são pessoas livres e felizes e em paz no dia a dia. Por quê? Porque são aqueles que querem subir para Jerusalém sem arrancar seus deuses estrangeiros dos seus corações. E não adianta você subir a Jerusalém se antes você não entender aquilo que Deus quer que você arranque. Porque sua peregrinação até Jerusalém será vã. E aquilo que você vai ver lá é apenas areia. Porque em Jerusalém não tem nada de bonito, a não ser a revelação, a não ser o Todo-Poderoso, que é o maior e o mais bonito. Mas essa revelação se torna real para aqueles que têm olhos abertos, para aqueles que são espirituais. Jerusalém é um lugar profético. Quando essas pessoas têm oportunidade de ter um Jacó como cobertura espiritual delas, e esse Jacó confronta os seus filhos para que toda idolatria seja arrancada, pois muitos supostamente filhos de Jacó fogem e se recusam a entregar aquilo que ainda querem guardar no oculto. E se eu sou um Jacó de verdade, então eu sou responsável para os meus filhos, para Ruben, para Neftali, para Judá, para os filhos de Jacó, para Diná, que errou. Eu sou responsável em santificá-los e dizer, vamos parar tudo, me entrega a seus deuses, confessa os seus pecados. Você deve me entregar. Eu preciso, porque eu sei que nós temos uma brecha. Então Rubem, você tem que ser sincero. Judá, você tem que ser sincero. E você deve me entregá-lo. Mas se eles ocultam e dizem assim, não, nós não temos. Papai, Jacó, cobertura espiritual, nós não temos nada. E assim quer subir até Jerusalém? Mas assim você vai morrer. Porque ninguém verá Deus em pecado, ocultando certas coisas, permitindo que ainda certos deuses e costumes, pecados, coabitam na sua tenda. Querem derrotar Satanás assim? Mas jamais. Jamais. Você se lembra dos ídolos que Lia roubou? Lembra disso? Do seu pai Labão? Eu preguei sobre isso. Lia roubou os ídolos de Labão, seu próprio pai, o escondeu debaixo dela, em cima de um camelo. Você não acha que Deus
não deu tempo para que Lia e sua casa revelassem seus ídolos? Pois hoje, se você quer subir comigo até Jerusalém, até Betel, então entrega sua preguiça espiritual. Se você quer subir até Jerusalém, até Betel, entrega sua mornidão. Entrega sua falta de fé. Entrega seus vícios. Entrega a malícia do seu coração. Entrega a impureza. Entrega tudo que rouba o seu tempo para que você sobe até Betel. Veja o que Jacó disse depois para seus filhos e sua casa. Purifiquem-se e trocam de roupa. Purifiquem-se, vamos subir, porém, entrega seus deuses. Segundo, purifiquem-se e troquem de roupa. Pois as roupas da casa de Jacó estavam sujas. Sujas. Dina, a filha de Jacó, pois ela foi usada para trazer confusão, porque ela quis encontrar prazer no mundo dos heveus. Eu falei isso a semana passada. Os filhos de Jacó tinham sujado suas vestes de sangue pelo assassinato de Siquém, de Amor, e todos os homens de Siquém mortos à espada. Jacó, ele não tomou seu assento em frente de Amor e Siquém, e em vez de decidir pelas diretivas de Deus, deixou seus filhos decidir por ele. Ou seja, Jacó também precisou lavar suas vestes. E vocês? E vocês? Antes também de pedir a seus filhos se lavarem, trocar de roupas, você precisa, Jacó, assim como eu, se sondar para ter a autoridade de falar para a sua família: vamos subir para Jerusalém. Porque tem pessoas que são tão cara de pau e querem mandar todo mundo para subir até Betel, mas Jacó, primeiro, não teve a revelação que suas roupas estão sujas, e sendo sujo, querem inclusive falar e ter autoridade para seus filhos em dizer: limpem-se e troquem de veste. Vocês estão de brincadeira? Vocês estão de brincadeira? Pai que incentiva seus filhos a dizer: não entre na pornografia, isso está errado, isso é pecado, não faz isso. Mas essa pessoa, o próprio pai, é o primeiro a entrar em pornografia? Ou o próprio pai é o primeiro a olhar a mulher que não é sua? Você está de brincadeira? Para levar as pessoas sua casa até Betel, tem que ter moral. Tem que ter moral. Continuando, olha, diz a palavra: então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo de Siquém. Uau! Que tremendo, meus amados. Não adianta apenas confessar seus apegos, seus ídolos. Não adianta confessá-lo. Você deve enterrá-los em Siquém. Você deve enterrá-los, confessá-los e enterrá-los em Siquém. Por que em Siquém e não em Betel? Por que em Siquém e não em Jerusalém? A resposta é simples. Porque Siquém é a representação do mundo. E Betel é a cidade santa. O que é do mundo deve ficar no mundo. E o que é de Deus, deve voltar para Deus. Aleluia. Eu continuo, versículo 5, que diz assim: quando eles partiram,
o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, a Betel, né? Que é Betel, na terra de Canaã. E neste lugar construiu um altar e deu o nome de El Betel. El significa Deus e Betel significa casa de Deus. Ou seja, reenfatizar que na casa Deus está. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Pois eu termino dizendo que, por causa da confusão ocorrida em Siquém, os heveus e os outros povos, o que eles queriam fazer? Matar a casa de Jacó. Você lembra disso? Pelo fato dos filhos de Jacó ter matado todos os homens heveus da cidade de Siquém, você acha que os vizinhos ficaram felizes? Você acha que os vizinhos não viram o povo e a casa de Jacó como seus inimigos, como uma ameaça? Claro, se tornaram inimigos. E ali, o que aconteceu? O que aconteceu depois da casa de Jacó se santificar? Pois o terror entrou em todos o povo vizinho. E esses povos vizinhos que deixaram entrar raiva, pois não houve nenhum poder, não perseguiram o povo de Jacó. Por quê? Porque se santificaram. Olha só, agora vejam como opera a real proteção de Deus. Vocês querem ser protegidos por Deus? De verdade? Proteção de verdade? Pois quando a casa de Jacó, mesmo falha, a casa de Jacó era falha, se predispôs a se santificar para subir até Jerusalém, para subir até Betel, a proteção, a mão de Deus voltou a proteger a família. Para ser mais claro, a brecha que estava aberta se fechou. Ela se fechou. E diz a palavra de Deus que quando eles saíram, ninguém ousou persegui-los. Ninguém. Por que isso? Vamos entender. Porque Satanás não tinha mais como levantar seu calcanhar contra o povo escolhido. Não tinha como mais. Por quê? Porque o povo de Israel se redimiu e se santificou. E entendeu que para subir até Jerusalém, se santificando, Satanás não tem como se levantar mais contra esses. Tenta você sair para subir para Jerusalém. Tenta fazê-lo em pecado. Para ver o que vai acontecer. Tenta procurar Deus, procurar Jesus, sem entender de santificação, sem entender de lavar as suas roupas, sem desejar ouvir pregações que o incentivem a se lavar. A ouvir um Jacó que requisite para você os seus deuses, para que vocês os confessem e para que você se lave e se santifique. Procura pessoas que não prega sobre santidade, que prega apenas sobre bênção espiritual e que querem incentivar você a subir até Betel e Jerusalém. Mas você vai morrer porque os seus inimigos vão lhe dar uma tremenda surra e haverá perseguição, porque o temor e o terror, Deus não colocará terror para os inimigos que não respeitam filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que estar em santidade. E para ser um filho de Deus, tem que estar debaixo da autoridade de Jacó.
E um Jacó, ele prega a santidade. E um Jacó requisita os seus deuses. Requisita que vocês os confessa e procurará que seus filhos realmente andem em santidade. Se você está numa igreja de um homem que se intitula Jacó, ou seja, simbolicamente um homem que se diz líder, e não procura em você, e você não presta conta com o seu pai espiritual, porque você quer levar a vida que você quer, e quando esse homem lhe pede seus deuses, você simplesmente procura outro lugar que não lhe confronta, então, eu lhe digo, você não é filho de Jacó. E certamente a autoridade com a qual você decidiu estar não é um Jacó. Porque para subir em Jerusalém e encontrar-se com a pedra que é Jesus e encontrar o descanso para a sua vida, é você estar debaixo de um teto de Jacó, é você confessar seus pecados, é você se santificar pela palavra de Deus e é se colocar a caminhado para subir todos os dias o monte. Subir, isso significa que tem um preço, mas tem que se esforçar e ali encontrar o Senhor que lhe dará paz. Tenta sair para Jerusalém com brechas e verás o que acontece. Pois muitos morrem pelo ódio de Satanás que reivindicou a vida deles. Mesmo esses querendo ir até Jesus, pois essas pessoas foram derrotados antes de chegar até Jerusalém, porque os seus inimigos os perseguiu e os matou. Porque não entenderam que o repelente para aqueles que querem lhe matar é a santidade do Senhor. Se você quer o maior repelente contra Satanás, não é dizer Satanás sai. Satanás sai é importante, mas Satanás sai sem estar em santidade, Satanás vai rir da tua cara e vai te perseguir e vai te maltratar. Mas dizer para Satanás, sai Satanás, em santidade, ali lhe trará respeito e ali lhe tornará um vencedor. Pois ninguém perseguiu a casa de Jacó e ninguém se opôs à subida até Jerusalém, porque Deus colocou terror para aqueles que queriam o mal dessa família. Satanás e seus demônios, tremendo, ficam apavorados quando vê Jacó e seus filhos com vestes santas, com vestes brancas e focados em querer subir até Betel. Eu quero que vocês retenham essa revelação. E eu quero orar hoje para todos os filhos de Jacó, para os que querem ser Jacó e aqueles que querem subir comigo até Betel. Vamos, queridos. Mas antes eu quero lhe propor e dar um comando para todos os da UCI em fazer um ato profético hoje. Hoje, ou amanhã, você pode fazer hoje, mas a partir de hoje, eu quero fazer um ato profético. Fecha seus olhos. Nesse ato profético, para todos os membros da UCI, eu quero que você procure no próximo discipulado o seu vinhateiro, o seu discipulador, e que antes de se apresentar para eles, você escreve num papel todos os seus deuses estrangeiros, todos os seus costumes, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que ainda os impede subir até Jerusalém,
Porque se você subir desse jeito, Satanás vai lhe dar uma surra e vai lhe perseguir e você vai passar vergonha. Então antes, você escreve num papel e você vai falar e confessar para seus vinhateiros e entender a chance que Deus está lhe dando hoje para começar uma caminhada a fim de levar você em lugares onde vocês terão grande experiência com Deus, porque a rocha se revelará e o descanso sobrevirá sobre você. Quando você vai falar e escrever num papel todos os seus deuses simbolicamente estrangeiros, você depois de confessá-lo e entregar seus deuses para seus discipuladores, vocês vão enterrar esse papel. Você, Jacó, e também os filhos de Jacó. Mas vocês vão enterrá-lo não na sua casa, não em Betel, onde é a casa de oração. Você vai enterrá-lo em Siquém. Você vai enterrá-lo fora da sua casa, simbolizando o mundo. Amém? Leva seus filhos e explica para ele, filho, filha, fala para sua esposa, amor, vamos ter nosso papel e vamos colocar aquilo que nos separa ainda de Deus. Ira, impureza e tantas coisas que eu falei. E aí você vai ir fora, num campo, num terreno, enfim, e enterrar isso. E vai falar, em Siquém eu deixo isso. Não será talvez num pé da árvore de Siquém, mas em Siquém eu deixo. Porque no mundo ficará, mas na minha casa não ficará não. Amém? Oremos, Pai. E eu lhe agradeço por sua palavra. Como o Senhor tem falado conosco. O Senhor me chamou como um Jacó para essa geração. Para que a sua noiva soba até Betel. Para que sua noiva, atraída por esse estudo bíblico, possam reconhecer os passos e os métodos, os princípios, os comandos do Senhor, para que essa caminhada até Betel seja bem sucedida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E que os filhos de Jacó possam entender essa mensagem, Senhor, que Tu falou por intermédio dos meus lábios. Que Diná se arrepende da curiosidade de ela prevalecer em Siquém, no mundo, e escreve no seu papel ainda seus apegos e o prazer que ela tem pelo mundo. Que Ruben, que Naftali, que Judá escreve aquilo que ainda é brecha aberta e que Satanás usa contra Judá e Naftali. E a partir de hoje, aquilo que for escrito seja confessado a ti e a Jacó e enterrado para sempre, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em Siquém, para a sua honra e glória. E que as vestes desse se tornem brancas como neve, para que assim o adversário dessas pessoas, Satanás e seus demônios, não venha ter legalidade para agir e esses
sejam respeitados no mundo espiritual. Eu lhe agradeço, Senhor, em nome de Jesus.